Fala, amigo tricolor, Guga aqui. E começando a semana hoje com uma notícia boa. Parece que esse cara aqui, ó, vem pro São Paulo. E já deixa nos comentários se você acha que o Marcos Leonardo vai ajudar o tricolor a conseguir a quarta Libertadores, se ele vem para ser artilheiro. E fica aqui comigo no vídeo que eu vou contar todos os detalhes dessa negociação. Mas não há como negar que essa negociação, sim, esse jogador, sim, é um jogador que vem e muda patamar de time, é um jogador que vem, pega a camisa titular e joga, né, gente? Marcos Leonardo, ele mostrou ao longo da carreira que ele tem um nível diferente. E principalmente agora no Campeonato Mundial de Clubes, ele teve um bom destaque, marcou gols, sendo 2 gols contra o Manchester City, né? Ele teve bom destaque contra o City, contra o Real, então contra times poderosos aí da Europa. Então um jogador que certamente teria mercado no continente europeu, mas que para sorte do São Paulo quer ver jogar no São Paulo. E aí, gente, a vontade do jogador, ela impera, né? Quando o jogador quer algo, muito difícil de não acontecer. É lógico que tem a questão de negociação de taxa de transferência, tem a negociação salarial, mas quando o jogador quer, isso é meio caminho andado, né, gente? E aí, a gente tinha algumas concorrências fortes, né? Flamengo e Palmeiras estariam interessados na contratação do Marcos Leonardo, inclusive para aquisição dos direitos federativos do jogador, mas o Al Hilal não quer vendê-lo, né? Então isso também foi um fator que atrapalhou a negociação desses clubes, que hoje têm um poderio financeiro muito maior do que o São Paulo, né? E o São Paulo, que havia consultado há 5 dias, e a gente, de certa maneira, até debochou, porque é um jogador que tem um preço estimado de 18 milhões de euros, e o São Paulo não tem dinheiro para contratar. Né? Mas o que aconteceu? O Marcos Guilherme, ele está no Al Hilal e ele é o centroavante titular do time. Só que o que acontece? Lá na Arábia, eles têm algumas cotas de jogadores estrangeiros. Então, eles têm 8 jogadores estrangeiros e eles têm um número de jogadores até 21 anos que eles podem inscrever. E o Marcos Leonardo, ele integrava essa cota dos jogadores sub-21. Só que como ele faz 22 anos este ano, ele deixa essa cota e ele passaria a integrar a cota dos estrangeiros. Só que o Al Hilal já tem os 8 estrangeiros inscritos. Então ele não foi inscrito no Campeonato Árabe, ele não participou da última partida do Al Hilal. Então ele até o final do ano ele estaria sem clube, né? Ficaria esperando para poder jogar quando abrisse novamente as inscrições do campeonato árabe. E aí o Al Hilal ele começou a buscar alternativas para não deixar o jogador parado, e o Marcos Leonardo também não tem interesse em ficar parado, porque ele quer mostrar futebol, porque vislumbra uma possibilidade de ir à Copa em 2026. Então ele gostaria de estar ativo para também ficar no radar do Carlo Ancelotti. Então o Brasil se tornou uma alternativa viável, né, para ele conseguir um empréstimo e jogar aqui, ou uma negociação com clubes brasileiros. E aí surgiram alguns clubes, né? O São Paulo consultou, mas se assustou com os valores. O Flamengo e o Palmeiras também consultaram. Ontem mesmo havia a sinalização de que o Flamengo faria uma proposta para aquisição dos direitos federativos, mas o Al Hilal gosta do Marcos Leonardo e não tem intenção de vendê-lo, né? Tem intenção de conseguir encaixá-lo no elenco mais à frente, né? Então, a possibilidade de empréstimo se tornou mais exequível. E o que aconteceu, gente, foi que também foi avançando a janela de transferências e não surgiram propostas de clubes europeus. Então, Marcos Leonardo começou a considerar muito
a possibilidade de vir pro futebol brasileiro. E aí, gente, quando ele foi consultar é, os clubes que teriam interesse, certamente o jogador considerou a possibilidade de que no Palmeiras já existem alguns centroavantes, né? Então, o Palmeiras tem o Vitor Roque, tem o Flaco Lopes em bom momento. O Palmeiras também gastou bastante dinheiro esse ano, acabou de contratar o Andréas Pereira. E o Flamengo tem o Pedro, né? Só o Pedro, né? Que seria aí dentro do futebol brasileiro o melhor centroavante. Eu acho que o Marcos Leonardo tá pau a pau com o Pedro. Então, assim, não é que ele viria para ser reserva do Pedro. Mas quando você tem um atacante de mesmo nível com você, a possibilidade de você jogar menos, ela acaba sendo maior. Então, o Marcos Leonardo, ele considerando isso, ele sabendo que o São Paulo está sem centroavante, ele viu uma oportunidade de jogar, né? E estar na vitrine. Sabe que o São Paulo está na Copa Libertadores, sabe que o São Paulo ah, tem ainda um caminho longo para perseguir no brasileiro. Então viu no São Paulo uma possibilidade de poder jogar. E aí, gente, tem um fator que eu acho que é o que está pesando mais. A torcida de São Paulo já resgatou algumas fotos do Marcos Leonardo na infância, em que ele vestia a camisa do São Paulo e frequentava o Morumbis. Então acredito que o fato dele e da família também serem são paulinos pesa nessa escolha pelo São Paulo, né, gente? E aí a gente só tem a agradecer, porque é um jogador de um nível muito diferente, né? Se a gente tiver todos os nossos centroavantes à disposição, Marcos Leonardo é melhor que todos eles, inclusive o Caleri. É um jogador rápido, que se posiciona bem, tem boa cabeçada, finaliza bem de direita, faz gols com a perna esquerda. Então, um centroavante muito completo mesmo. Um jogador assim de outro nível, que está ativo, então poderia ser um jogador que já chega para jogar. São Paulo vai ter essa pausa, então poderia se integrar ao elenco. E aquilo, né, gente? Deve ser anunciado ou hoje ou amanhã, porque amanhã se fecha a janela para os clubes brasileiros, né? Para inscrição de jogadores. Então, São Paulo tenta a liberação com o Al Hilal, que já teria sinalizado com um aceite desse negócio. O São Paulo, que não tem dinheiro, não precisaria pagar nenhuma taxa de transferência e ficaria com cerca de 20% dos salários do jogador para pagar. Se a gente imaginar que o Marcos Leonardo ganha em torno de 3 milhões de reais por mês, seria algo em torno de 600 mil a 1 milhão de reais por mês. Vídeo que a gente paga para alguns jogadores, gente, para um jogador do nível do Marcos Leonardo, de fato, não seria tão caro, tá? E na prática é um negócio tão bom que é difícil de acreditar, né, gente? Porque o cara é São Paulino, é, a família é São Paulina, ele quer ficar na vitrine, o Al Hilal não pode inscrevê-lo, mas também não quer vender. Tudo se encaixa tão perfeito de uma forma que o São Paulo pode tê-lo por empréstimo até o final do ano, que de fato talvez sejam os deuses do futebol guiando nossos caminhos aí pelo Tetra da Libertadores, né, gente? Vamos acreditar nisso, vamos se apegar nisso. Lembre-se que o Amoroso chegou na semifinal de 2005 e foi super decisivo na semifinal, na final também. No Mundial ajudou bastante. Então foi um jogador que ficou 6 meses e ganhou uma Libertadores e um Mundial. Que seja o mesmo destino do Marcos Leonardo, né? Mundial hoje em dia é mais difícil, mas se conseguisse a quarta da Liberta já seria algo histórico. Eu acho que até para o menino, né, gente? Porque se o cara é São Paulino, seria mais especial do que nunca você ganhar um título dessa expressão no clube de coração. Né, galera? E a gente que debochou, a gente que tirou sarro, a gente vai engolir o sapo. Mas esse é o sapo que eu vou engolir com o maior prazer, cara, porque é um jogador muito bom. Eu fico muito animado com a chegada de um jogador deste nível. Faz tempo que o São Paulo não tem um jogador desse nível em idade baixa, né? Porque geralmente os jogadores desse nível eles vêm depois dos 30, eles voltam para o Brasil depois dos 30. Então
fico muito animado, com uma expectativa muito positiva que ele possa vir e nos ajudar nas quartas de final contra a LDU e também se a gente avançar na semi, na final e quem sabe aí a gente levantar a nossa quarta Libertadores. Tá certo, galera? Já deixa aí nos comentários se você gostou da contratação do Marcos Leonardo, se você que nem eu tripudiava e vai engolir o sapo. E não se esquece de curtir o vídeo, se inscreva no canal, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.